Depois o registro a engoliu por completo. Uma única linha de tinta. Mulher vendida, filhos separados. Era tudo o que o arquivo preservava. Mas por trás desse registro havia um som que ainda ecoa pelas paredes de Salvador. O som do grito de uma mãe que nenhum historiador conseguiu apagar. O ano era 1848, e o mercado de escravizados na Rua do Cais Grande fervilhava com o fedor do comércio. A negociação de vidas humanas sob o perfume de jasmim e sangue. O cercado estava lotado naquela manhã, repleto de corpos polidos para brilhar, crianças esfregadas com óleo como mercadoria. O ar era denso, úmido e adocicado com o cheiro de decomposição. E naquele silêncio sufocante antes do leilão começar, uma mulher se agarrou aos seus 2 filhos e sussurrou a única coisa que lhe restava: esperança. Isabel não nasceu para esse destino. Ela havia sido propriedade de uma casa abastada, onde lhe ensinaram a ler fragmentos das escrituras para a filha de seu senhor. Sua língua carregava graça, seu rosto, inteligência. Mas o sistema não tinha espaço para a dignidade. Ele recompensava a obediência e apagava a humanidade. Quando seu senhor afundou em dívidas, seus bens humanos foram confiscados. Os credores não vieram por prata ou terra, mas por Isabel e seus filhos. Em menos de uma semana, estavam acorrentados juntos e enviados para o coração fervente do tráfico. Salvador, a cidade que se chamava de civilizada, mas pulsava com crueldade ritualizada. O prédio parecia comum, tijolos sem janelas abertas, para a rua, mas era o ventre do horror mais refinado do Brasil. Um curral onde almas eram precificadas e futuros desmontados. Os homens eram mandados a flexionar os músculos. As mulheres eram mandadas a sorrir. As crianças eram mandadas a ficar quietas. E lá, sob o giro lento dos ventiladores e os olhos atentos dos negociantes, Isabel ficava de pé com sua filha e seu filho, esperando ser catalogada. A voz do feitor era fria, medida, quase profissional. Lava eles, passa óleo na pele, alisa o cabelo, veste limpo. Ele falava como um homem preparando artefatos para a exposição, não seres vivos para a venda. Isabel obedeceu em silêncio. Seu corpo tremia, não de medo de punição, mas pela premonição de que algo sagrado estava prestes a ser quebrado. Seus filhos, sem compreender o pleno significado daquele dia, se pressionavam contra seu vestido. O menino agarrava sua perna. A menina, com dedos delicados, enxugava as lágrimas da mãe e sussurrava: "Não chora, mamãe." Quando o leiloeiro entrou, a sala ficou em silêncio. Sua bengala bateu no chão uma vez. Era um homem que transformava o sofrimento em teatro. Sua voz carregava autoridade afiada pela ganância. Ele começou as apresentações com o ritmo de um vendedor. Costas fortes, bons dentes, temperamento dócil. Então seus olhos encontraram Isabel. Ele pausou. "Aqui", disse ele, "está uma mulher de refinamento, instruída, graciosa, excelente no serviço, com 2 filhos saudáveis." A multidão se agitou. Uma mãe que poderia ser lucrativa, sua prole poderia ser treinada para o trabalho ou para o prazer, mas havia um problema. O afeto, o vínculo de uma mãe, era uma falha no sistema. O amor complicava a propriedade. Quando Isabel percebeu que pretendiam separá-la de seus filhos, algo dentro dela se partiu em silêncio. Primeiro, um tremor abaixo das costelas, uma agudeza atrás dos olhos. Depois explodiu. Ela caiu de joelhos, os braços se fechando em torno dos filhos como uma fortaleza. "Por favor", ela sussurrou a princípio, "não me separe dos meus filhos." A sala hesitou. Por um instante, a ilusão de civilidade rachou. Os compradores desviavam o olhar. Até a mão do leiloeiro tremeu antes de apertar a bengala. Mas o comércio retomou. Os lances começaram. O comerciante queria a menina. O fazendeiro queria a mãe. O menino iria barato. Os números subiam como abutres circulando um cadáver. A voz de Isabel ficou rouca, súplicas se transformando em gritos, gritos se dissolvendo em soluços. Testemunhas recordariam mais tarde que seus choros sacudiam as paredes, que até negociantes experientes viravam o rosto. Mas o registro não anotava lágrimas. Ele só registrava valor. Quando sua filha foi arrancada de seus braços, o grito de Isabel rasgou o ar como algo sobrenatural. Um som que não pertencia a este mundo. Não era apenas dor. Era uma ruptura no tecido da própria humanidade. Sua voz era uma arma, e por um momento fez os poderosos recuarem. Um guarda jurou ter ouvido a voz de sua própria mãe naquele grito. Outro derrubou a pena, incapaz de firmar a mão. Mas a venda continuou. O martelo caiu, e Isabel foi deixada ajoelhada no chão, as mãos vazias, o corpo tremendo numa poça de óleo e lágrimas salgadas. Aquele momento,
Aquele grito não terminou naquela sala. Ele reverberou através do tempo, carregado na memória de um homem chamado Joaquim Nabuco, que testemunhou cenas assim e as registrou. Sem ele, ela teria desaparecido completamente. Mas a verdade é mais profunda. A história de Isabel não era única. Era um sintoma de uma máquina construída sobre o controle psicológico. Uma instituição que aprendeu a destruir o vínculo sagrado entre mãe e filho porque o amor era rebelião. Pense nisso. Para manter o poder, eles precisavam apagar o próprio amor. Eles não apenas possuíam corpos, eles engenheiravam obediência. Eles despedaçavam famílias, não apenas para impedir fugas, mas para reescrever a emoção em economia. Era controle mental institucional antes que o termo existisse. A senzala não era apenas um campo, era um laboratório para manipular o espírito humano. A história de Isabel é uma fechadura através da qual vislumbramos o horror real, o design calculado do controle. Eles entenderam algo arrepiante, que para dominar um povo, é preciso primeiro quebrar o arquétipo da mãe, aquela que nutre, protege e dá sentido à vida. Se ela pode ser quebrada, todos os outros se curvam. Todo o império que dominou a dominação psicológica repetiu esse padrão. De Roma aos colonizadores, aos sistemas modernos que confundimos com liberdade. Quando você ouvir o grito de Isabel, saiba disso. Não era apenas dor, era profecia. Era o som da resistência enterrada sob o comércio. O som do espírito humano recusando-se a morrer mesmo enquanto seu corpo era vendido. Aquele som não terminou em 1848. Ele ecoa em toda instituição que ensina conformidade em vez de verdade. Em todo sistema que lucra com a obediência, seu grito não era apenas pelos seus filhos, era por nós. E se você o ouviu, se algo dentro de você se mexe desconfortavelmente ao imaginar sua voz, então entenda, você já faz parte de seu legado. Porque o verdadeiro horror da história de Isabel não é que aconteceu uma vez. É que o sistema que permitiu isso nunca realmente terminou. Ele apenas mudou sua linguagem. Os gritos desapareceram há muito tempo, mas o sistema que os criou nunca desapareceu. Ele apenas mudou sua forma, sua roupa e seu nome. Quando o martelo do leiloeiro caiu e o corpo de Isabel colapsou contra o chão de madeira, um ritual mais antigo que o Brasil havia se completado. A separação da mãe do filho, o fio sagrado cortado pelo lucro, não foi um acidente de crueldade. Foi um mecanismo de controle. O que foi feito a Isabel naquele dia não foi apenas uma venda. Foi a fragmentação deliberada da identidade. A destruição de sua maternidade não foi pessoal. Foi política. Eles entenderam algo horripilante sobre a natureza humana, que se você pode fazer uma pessoa assistir seu filho desaparecer, você pode fazê-la obedecer a qualquer coisa. Os donos de fazendas, comerciantes e negociantes de Salvador não eram meros homens de negócios, eram engenheiros da obediência. Eles não apenas escravizaram corpos, eles reprogramaram almas. Cada grito naquele curral fazia parte de um experimento maior de dominação, um sistema que estudava o medo como se fosse uma ciência. O registro era sua escritura, o bloco de leilão seu altar, e Isabel, ela era o sacrifício. Mas aqui está, o que a maioria nunca vê. A economia escravocrata era apenas a superfície. Abaixo dela pulsava uma maquinaria mais profunda, uma rede de financiadores, seguradores e legisladores que transformavam carne em capital. Os mesmos bancos que construíram catedrais de mármore no Rio de Janeiro seguravam as vidas dos escravizados como propriedade móvel. As mesmas famílias cujos descendentes agora controlam fundações e universidades comercializavam crianças como gado e chamavam isso de progresso. E Isabel, ela se tornou um dado, garantia de empréstimos, evidência de produtividade, um número em pergaminho gravado em sangue. A verdadeira crueldade não estava no chicote, estava na matemática. O registro despojava a humanidade com precisão, convertendo dor em aritmética. As lágrimas de uma mulher tornavam-se crédito. O grito de uma criança tornava-se juros. Cada perda era lucro em outro lugar. Cada coração partido era um saldo, restaurado no livro de um banqueiro. Isabel não era mais Isabel. Era um rendimento, um retorno sobre o investimento, um corpo a ser medido, segurado e substituído. E quando sua filha foi arrancada de seus braços, não era o mal de um homem. Era toda a arquitetura do império funcionando como planejado. Entenda isso. A escravidão não foi sustentada pelo ódio, foi sustentada pela ordem. Era uma manifestação precoce do controle psicológico aperfeiçoado pela burocracia. A crueldade era ritualizada, profissionalizada,
justificada pela lei e santificada pelas escrituras. O gênio do sistema não era sua violência, era sua lógica. Ele fazia a opressão parecer racional, ele fazia o horror parecer rotina. É assim que toda instituição de controle opera, antes e agora. Eles não pedem que você veja o mal, pedem que você veja a necessidade. O grito de Isabel era inconveniente, não porque era emocional, mas porque perturbava a ilusão. A senzala prosperava, no silêncio, na previsibilidade, na conformidade. Seu clamor era uma fratura na hipnose da civilização. Forçava as testemunhas a lembrar que o sistema não era abstrato. Era uma ferida viva. Os arquivos tentaram enterrá-la. Escreveram seu nome uma vez, depois apagaram sua história em tinta mais fina que a memória. Os historiadores a mencionam de passagem como uma mãe cujos filhos foram vendidos. Mas se você ouvir com atenção, ainda pode ouvir sua voz entre as linhas, não em palavras, mas no pulso da própria história. Porque Isabel não é apenas uma mulher de 1848. Ela é o arquétipo de todo ser humano quebrado por uma máquina projetada para extrair obediência. E é aqui que a descida começa. Porque o mesmo mecanismo que controlava Isabel ainda controla você. Refinado, invisível, eficiente. Olhe ao seu redor. A senzala se tornou a fábrica se tornou a corporação, o feitor se tornou o gerente, o registro se tornou o algoritmo, a mesma aritmética fria governa tudo. Tempo, lucro, produtividade, controle. O homem moderno não ouve o chicote, ele ouve o zumbido da luz fluorescente, o ping do e-mail, a vibração do telefone lembrando que ele está atrasado. Ferramentas diferentes, a mesma coleira. Os antigos, currais de Salvador tinham correntes de ferro. Os novos têm correntes de expectativa. Você acha que é livre porque pode votar, falar, consumir. Mas seu trabalho, seu tempo, seu silêncio, todos ainda são mercadorias num sistema que prospera na obediência. Você foi treinado exatamente como Isabel para performar, sorrir, suportar, obedecer. O leilão dela era público. O seu é invisível. Quando o senhor de Isabel mandou-a sorrir diante dos compradores, ela obedeceu através das lágrimas. Ela pensou que a conformidade poderia salvar seus filhos. Você obedece porque acredita que a conformidade salvará sua estabilidade, seu conforto, sua imagem. Mas a verdade é mais antiga e mais sombria. Sistemas de controle nunca recompensam a obediência. Eles se alimentam dela. As lágrimas de Isabel compraram lucro para outro. Seu esgotamento faz o mesmo. A senzala era o modelo. O experimento teve sucesso. A humanidade aprendeu a construir máquinas que colhem energia do sofrimento e chamam isso de civilização. Mas em toda era existe um momento em que uma pessoa vê através disso. Quando a máscara escorrega, quando um grito perfura o silêncio, educado. O grito de Isabel foi esse momento, e aterrorizou quem o ouviu porque expôs a mentira de sua moralidade. Eles não podiam mais fingir que eram homens de bem fazendo negócios. Sua voz os fez ver os monstros em que se tornaram. Pergunte a si mesmo, quantos sistemas hoje dependem da mesma cegueira? Quantas instituições sobrevivem porque homens de bem se recusam a ouvir os gritos sob o lucro? A história de Isabel não é sobre escravidão, é sobre condicionamento. É sobre como as pessoas facilmente aceitam o controle quando ele vem disfarçado de necessidade. A senzala se foi, mas a psicologia permanece. Todo homem que se ajoelha ao conforto em vez da verdade, todo trabalhador que obedece em vez de questionar, todo cidadão que se conforma em vez de confrontar, caminha na sombra daquele curral. Você não está separado do mundo de Isabel. Você é seu descendente. E a prova é esta. Ainda agora, seu grito te incomoda porque no fundo você o reconhece. É o som de algo que você enterrou. A parte de você que se lembra do que é a liberdade. Os homens que testemunharam o colapso de Isabel naquele dia não perceberam o que estavam vendo. Para eles, era mais uma venda que ficou inconvenientemente emocional, uma perturbação num processo limpo e lucrativo. Mas o que realmente aconteceu naquela sala de leilão foi uma insurreição espiritual. Por alguns minutos, o véu entre o humano e o desumano se levantou. A maquinaria do comércio, polida e racional, encontrou a resistência bruta e sem filtro da alma, e o mundo recuou. Os choros de Isabel não terminaram com sua voz. Eles entraram nas mentes dos homens que os ouviram. Alguns afirmaram não conseguir dormir por dias, assombrados pelo som de seu clamor ecoando em seus crânios. Outros se endureceram, convencendo sua consciência de que era assim que as coisas eram.
É assim que todos os sistemas sobrevivem, ao dar aos homens justificativa suficiente para entorpecer sua empatia. Eles se dizem não serem vilões, apenas participantes. Mas a participação é a forma mais silenciosa de maldade, e esta é a verdade proibida. A estrutura do poder não precisa de monstros. Precisa de funcionários, homens que obedecem, homens que não fazem perguntas, homens que executam sua parte com eficiência, convencidos de que a moralidade é trabalho de outro. É assim que as senzalas funcionavam. É assim que os impérios funcionavam. É assim que toda instituição de controle ainda funciona hoje. O corpo de Isabel foi escravizado, mas seu grito perfurou a arquitetura da obediência. Não era apenas dor, era corrupção de dados. Perturbava o padrão. Forçava os homens a lembrar que o inventário que manuseavam tinha almas capazes de desafiar o comando. Aquele grito era o único som que um sistema de controle nunca pode conter completamente. A verdade. E a verdade aterroriza os poderosos, porque tem uma frequência que contorna a lógica e se aloja diretamente no sistema nervoso. Ela desperta a memória, ancestral, antiga, inconveniente. Ela lembra ao ser humano o que significa estar vivo, não ser possuído. É por isso que toda era de tirania silencia seus profetas, censura seus pensadores e apaga seus registros. O perigo não é o rebelde com uma arma, é aquele com uma voz que corta a ilusão. Era isso que Isabel era, mesmo sem saber, uma profetisa da dor. Seu grito se tornou parte do registro atmosférico do espírito humano. Você não o encontra nos livros de história, mas ele existe nos espaços entre eles, na forma como as paredes dos velhos prédios de Salvador ainda parecem pesadas, no jeito como o ar carrega algo não dito. Você pode sentir-se ficar quieto o suficiente. Aquele zumbido baixo de tristeza não foi embora. Está codificado no DNA de uma nação que construiu sua riqueza sobre a destruição do vínculo materno. Veja, a história de Isabel não é apenas sobre raça, é sobre arquitetura. A arquitetura da obediência, a fórmula psicológica que transforma seres humanos em instrumentos. Você destrói o vínculo materno e apaga o conceito de amor incondicional. Você apaga isso e enfraquece o instinto de proteger. Quando a proteção morre, o controle começa. Os homens que compraram e venderam os filhos de Isabel não se viam como cruéis. Eles se viam como mantenedores da ordem. Essa frase ainda ecoa hoje, não é? Você a ouve em salas de reunião, em câmaras políticas, em salas de aula, em manchetes. Manter a ordem, soa nobre, racional, civilizado. Mas na verdade, é a voz do feitor, a voz do leiloeiro. A mesma voz que disse a Isabel para sorrir. Eles sempre pedem que você sorria antes de tirar tudo de você. A mesma técnica de dominação foi exportada através de gerações. A quebra dos laços familiares tornou-se política cultural, sistemas educacionais, engenharia social. Eles aprenderam a manipular a identidade tão completamente que as pessoas se disciplinam, sem chicotes necessários. A senzala evoluiu para a infraestrutura invisível de controle dentro da qual você vive hoje. Você bate o ponto. Você produz. Você obedece. Você se diz que é liberdade porque ninguém está segurando uma corrente. Mas olhe mais de perto. Você ainda troca horas de sua vida pela sobrevivência. Você ainda mede seu valor em produtividade. Você ainda pede desculpas por precisar descansar. Você ainda performa sorrisos para sistemas que exploram sua energia e chamam isso de progresso. Isso é lógica de senzala, civilizada, moderna, digitalizada. E embora as paredes estejam mais limpas agora, a hierarquia é a mesma. Os poucos possuem os muitos obedecem pela ilusão de estabilidade. Os compradores de Isabel usavam cartolas. Os de hoje usam ternos. O preço dela era em réis. O seu é em dados. Mas a resistência de Isabel vive. Ela vive cada vez que um homem se recusa a se ajoelhar diante de sistemas que despojam seu espírito. Cada vez que alguém questiona a lógica da obediência, cada vez que alguém escolhe a verdade em vez do conforto, porque você não pode matar o arquétipo da mãe, você só pode suprimi-lo. O princípio feminino, a protetora, a nutridora. Essa força é o que os sistemas de controle mais temem. É o amor transformado em rebelião. E é por isso que sua história importa.
porque o silêncio após seu grito é o silêncio em que você vive agora. A hipnose coletiva que manda você suportar quietamente, aceitar sistemas de controle como normais, acreditar que a civilização requer submissão. Mas civilização construída sobre subjugação não é progresso. É apenas uma senzala com iluminação melhor. O grito de Isabel era o som de uma alma não possuída lembrando ao mundo que o corpo pode se curvar, mas o espírito não. E aquele som, ele viaja, está em todo movimento que ousa expor a corrupção, em todo denunciante que arrisca tudo para dizer a verdade, em todo protesto onde as pessoas clamam não por vingança, mas por reconhecimento. E ainda assim a história se repete porque a humanidade esquece. O esquecimento é a forma mais fácil de escravidão. Todo império depende disso. Todo manipulador de mentes conta com isso. Eles apagam os nomes, enterram as evidências, reescrevem a narrativa até você acreditar que o sofrimento foi isolado, acidental. Eles fazem você participar voluntariamente de seu próprio confinamento. Essa é a evolução do controle. A senzala era poder bruto. O mundo moderno é manipulação refinada. Os feitores de Isabel usavam o medo. Os seus usam o conforto. Eles não precisam mais te quebrar. Eles só precisam te entreter, te manter rolando a tela, comprando, trabalhando, desejando, perseguindo, te manter ocupado o suficiente para esquecer o som daquele grito. Mas a linhagem da consciência corre fundo. Todo homem que já olhou ao redor e pensou: algo está errado com este mundo, está ouvindo o eco de Isabel. Toda mulher que já se recusou a se curvar a um sistema projetado para apagar sua força, carrega a chama de Isabel. Cada vez que alguém diz a verdade, sabendo que vai custar. Isso é Isabel falando novamente através do tempo. Ela não é um fantasma, ela é a memória da própria liberdade. E liberdade, liberdade real, sempre começa lembrando o que foi tirado de você. Os homens que a compraram acreditavam que a possuíam, mas nunca possuíram a parte dela que gritava. E aquele grito é o mesmo som que rasga toda a estrutura falsa antes que ela caia. O som da verdade confrontando a ilusão. Veja, as civilizações não são destruídas pela rebelião, são destruídas pelas verdades que se recusaram a enfrentar. O Império Romano não caiu por causa da invasão, mas porque suas mentiras se tornaram mais pesadas que suas muralhas. O sistema escravocrata apodreceu por dentro, devorado por sua própria corrupção. Toda instituição moderna que prospera, na conformidade humana, terminará do mesmo jeito quando a memória coletiva que tentou suprimir voltar rugindo à vida. A história de Isabel era perigosa porque mostrava o custo real do controle, que para manter o poder, os homens devem primeiro destruir sua própria humanidade, e que a primeira vítima de todo império é sempre a empatia. Seus compradores não compraram apenas seu corpo, eles compraram seu próprio declínio. Porque no momento em que você trata outro ser humano como propriedade, você mesmo se torna propriedade. O feitor não era livre, o senhor não era livre. Estavam presos pelo medo, pela ganância e pela paranoia constante de que sua ilusão de controle pudesse desmoronar. E no fundo, eles sabiam que esse é o segredo que a história não te ensina. O controle consome o controlador. Todo sistema construído sobre dominação fica assombrado pelas almas que esmagou. Todo império que silencia a verdade eventualmente se afoga em seu próprio eco. O grito de Isabel não era um pedido, era profecia. Prenunciava o que todo tirano se recusa a ouvir, que nenhuma estrutura de mentiras pode superar o espírito humano. E agora, mais de um século depois, sua voz está te encontrando. Ela cruzou o tempo, carregada em livros ocultos, sussurrada por descendentes, incorporada nos espaços quietos entre as histórias oficiais. Ela esperou por alguém que não tremeria, porque se você ouviu até aqui, não está aqui por entretenimento, está aqui porque algo em você começou a despertar. A parte de você que sabe que o mundo em que vive não foi construído para a verdade, mas para a obediência. E essa parte de você está lembrando. É isso que torna isso perigoso, porque uma vez que um homem lembra, uma vez que ele realmente lembra, ele não pode ser controlado. Você pode sentir, não pode? Aquele pulso quieto correndo por essas palavras. Algo antigo, algo que você não consegue nomear. Não é apenas história que você está ouvindo, é reconhecimento. O motivo pelo qual a história de Isabel parece estar respirando através de você agora é porque a mesma estrutura que a escravizou ainda quer seu silêncio. E no fundo,
Alguma parte de você sabe disso. Mas a história de Isabel, o que eles tentaram esconder, prova que a dominação é sistemática, e ela continua onde quer que a memória desapareça. Portanto, quando você ouvir o nome dela, não pense numa tragédia, pense num sinal, uma frequência de desafio enterrada sob séculos de silêncio. Ela não era apenas uma mulher, era um espelho, um reflexo de até onde o poder vai para manter o controle, e quão profundamente o espírito humano resiste mesmo quando despojado de tudo. E se você está ouvindo com atenção agora, pode sentir o peso dessa herança. O mesmo mecanismo que tirou seus filhos agora toma seu tempo. A mesma lógica que precificou seu corpo agora precifica sua atenção. O mesmo silêncio que seguiu seu grito é o silêncio que te mantém obediente. Mas no momento em que você o reconhece, o instante exato em que você o vê, o feitiço começa a se quebrar. É por isso que eles apagaram sua história, não porque era sem importância, mas porque era perigosa demais para ser lembrada. A questão é, o que acontece quando os homens lembram novamente? Há uma razão pela qual a história de Isabel quase desapareceu da história. O poder não teme armas, teme a memória. Porque a memória não pode ser controlada, uma vez que, desperta, se espalha como fogo, consumindo as narrativas que mantêm as pessoas adormecidas. É por isso que todo império reescreve seu passado. É por isso que todo governo, toda corporação, toda instituição que sobrevive na obediência, deve controlar o que você lembra e o que você esquece. O nome de Isabel deveria ser apagado porque ela representava algo incontrolável, verdade emocional, o tipo que não precisa de permissão para existir, o tipo que expõe mentiras com um único som, e os homens que administravam aquele leilão entendiam que seu grito, se lembrado, sobreviveria a seus lucros. Então, a enterraram sob o silêncio, dobraram seu nome entre registros, queimaram depoimentos e arquivaram sua dor como perturbação. A transformaram numa nota de rodapé para que a máquina pudesse continuar funcionando. E por um tempo funcionou. Mas há uma coisa estranha sobre a verdade. Ela decai mais lentamente que o poder. Você pode suprimi-la, editá-la, censurá-la, mas você não pode matá-la. Ela espera enterrada sob poeira e tinta, até que alguém com olhos sem nuvens a encontre novamente. E cada vez que ela retorna, o faz mais forte porque o mundo que tentou apagá-la ficou mais mole, mais frágil, mais maduro para o colapso. O grito de Isabel é o tipo de verdade que não permanece morta. Ela vive em vibração, nos músculos, dos descendentes daqueles que suportaram e na culpa daqueles que se beneficiaram. Ela vive na atmosfera de toda a cidade construída sobre sofrimento humano. Caminhe por Salvador hoje e você pode sentir o peso que se agarra ao ar, o silêncio entre os passos nas ruas de pedra onde um dia ficaram currais de carne e osso. Mas esta não é apenas uma história de fantasmas. É um aviso porque a mesma estrutura que a enterrou ainda enterra a verdade hoje. A senzala se tornou a corporação. O feitor se tornou o algoritmo. O chicote se tornou a dívida. O registro se tornou o contrato que você assina sem ler. O silêncio que seguiu o grito de Isabel se tornou a linguagem educada da conformidade e da política de procedimentos. Você acha que vive num mundo diferente. Não vive. Você vive dentro da versão aperfeiçoada do dela. Em 1848, a humanidade de Isabel foi reduzida a uma mercadoria. Hoje sua atenção é a mercadoria. Seus filhos foram tirados e vendidos para aumentar o lucro. Hoje seus dados, sua privacidade, seu tempo são divididos, empacotados, vendidos a compradores invisíveis que sabem mais sobre você do que sua família jamais saberá. Te ensinaram a chamar isso de conveniência, mas a máquina não mudou, apenas sua sofisticação. Você não tem mais correntes nos pulsos, tem correntes na mente, e elas são mais leves, mais sutis, mais difíceis de ver porque não confinam seu corpo. Elas guiam suas escolhas. Quando o corpo de Isabel foi arrastado do chão, quando seus gritos colapsaram em respirações roucas que ninguém registrou, o sistema seguiu em frente, eficiente, mecânico, implacável. Esse era seu gênio. A máquina do poder nunca parou, por causa do sofrimento. Foi projetada para absorver a dor, reaproveitá-la e vender o resíduo como progresso. E é exatamente assim que o controle sobrevive. Ele metaboliza o sofrimento que cria. Toda era refina esse processo. A senzala se tornou indústria. A indústria se tornou informação. A informação se tornou ilusão. Os homens que possuíam
corpos aprenderam a possuir mentes. Eles pararam de precisar de chicotes quando descobriram palavras. E a mais poderosa dessas palavras foi normal. Essa palavra causou mais dano à humanidade do que qualquer arma jamais forjada. Normal é a mentira que torna o horror invisível. O mundo de Isabel foi normalizado pela mesma ilusão que te mantém quieto hoje. A crença de que o sistema é grande demais para combater, complexo demais para escapar, civilizado demais para ser mal. Mas a verdade é brutal. A civilização muitas vezes é apenas crueldade organizada com melhor marketing. Os homens que arrancaram os filhos de Isabel de seus braços acreditavam que não estavam fazendo nada em comum. Eles jantaram naquela noite, beijaram suas esposas, leram o jornal, oraram a Deus, porque o mal não parece mal quando é legal, lucrativo e compartilhado. É isso que o torna tão mortal. Ele se esconde atrás de procedimentos, políticas e hierarquias. Fé usa o rosto da razão, faz monstros parecerem administradores, e a mesma psicologia persiste. Hoje, homens assinam contratos digitais que os prendem a dívidas infinitas, e chamam isso de oportunidade. Trabalhadores entregam suas horas a corporações que drenam seu espírito, e chamam isso de ambição. Cidadãos assistem à injustiça transmitida ao vivo e passam pelo feed para encontrar conforto. Os mecanismos de controle não precisam se esconder, eles só precisam que você esteja distraído. É assim que um homem se torna escravo sem correntes. Você o convence de que a obediência é sobrevivência. Você o treina para temer a liberdade. Isso é o que os feitores de Isabel entendiam, e o que toda estrutura de poder moderna continua a explorar. Você não precisa aprisionar pessoas se puder aprisionar sua percepção. E a percepção é o verdadeiro campo de batalha agora. Quando os filhos de Isabel foram vendidos, sua separação física era um protótipo para algo muito mais sofisticado, a separação do eu. O novo sistema não divide famílias, divide identidades, fragmenta sua atenção, dispersa seu foco e quebra seu senso de continuidade. Você acorda todos os dias mais dividido, mais gerenciável, mais obediente. A senzala não morreu, ela se digitalizou. Você já viu isso? A mesma matemática que valorizava as lágrimas de Isabel agora valoriza seus dados. Cada clique, cada emoção, cada pensamento registrado, categorizado, negociado. A mesma estrutura que a reduziu a um objeto agora te reduz a uma métrica. Você é medido não em humanidade, mas em engajamento. E a grande decepção é que você se voluntariou. Eles não precisam de correntes porque você mesmo segura a coleira, seu dispositivo, seu conforto, sua reputação. O senhor se tornou invisível porque o escravo se tornou autopolicializante. Essa é a forma mais elevada de controle. Quando você impõe seu próprio cativeiro, quando censura seus pensamentos para se adequar ao que é aceitável, quando hesita em dizer a verdade porque pode custar seu pertencimento, quando consome distração para afogar o desconforto do seu próprio conhecimento. Você acha que o grito de Isabel era sobre escravidão, mas era sobre despertar. Era sobre aquele momento em que um ser humano vê a ilusão pelo que é e se recusa a agir junto com ela. Seu grito não era apenas dor, era rebelião em sua forma mais pura, a recusa em consentir. E é isso que eles mais temem em você. Que você pare de consentir, que você pare de pedir desculpas por querer algo real, que você pare de performar para um sistema que se alimenta da sua conformidade. O corpo de Isabel foi quebrado, mas seu espírito permaneceu indomado. Seu grito sobreviveu ao leiloeiro, aos compradores, aos registros, às paredes. Ele se infiltrou na fundação do Brasil em si, onde toda instituição construída sobre lucro em vez de pessoas ainda treme abaixo dele. Você pode ouvir esse tremor hoje. Em todo escândalo, todo protesto, todo vazamento de verdade que tentaram conter, a história se repete. Não porque esquecemos, mas porque nos recusamos a lembrar corretamente. Achamos que a história terminou quando as correntes foram quebradas. Não terminou. Simplesmente evoluiu para algo mais aceitável, mais educado, mais eficiente. A liberdade nunca foi concedida, foi remarcada. Você acha que é livre porque pode escolher, mas todas as suas escolhas estão dentro de limites projetados por outra pessoa. Os limites de Isabel eram físicos, os seus são psicológicos. Ela foi vendida num curral. Você é vendido num ecossistema, e ambos são invisíveis até você parar de chamá-los de normais. Quando os captores de Isabel finalmente a arrastaram para longe, ela parou de lutar.
não porque se rendeu, mas porque viu a verdade. A prisão real não era a sala, era a crença de que a sala era tudo o que havia, e uma vez que você vê as grades, não pode mais deixar de vê-las. Então pergunte a si mesmo agora enquanto ouve: quais são as grades que você aceitou como realidade? Que partes de sua vida parecem imutáveis apenas porque alguém te ensinou a parar de questioná-las? É assim que a história se esconde em seus hábitos, em seu silêncio, em seu conforto. Mas o eco de Isabel não te deixa confortável. Não, era para isso. Era para despertar a parte de você que se recusa a ser possuída. A parte que lembra o que o poder mais teme: o espírito humano incondicionado, não treinado, indomado. Essa é a herança que eles tentaram apagar. Esse é o legado que não conseguiram matar. E se você sentiu aquele desconforto crescendo enquanto ouvia a tensão entre sua obediência e sua verdade, então entenda: você já começou a despertar. Você já saiu da senzala. O resto do mundo ainda não percebeu. A voz de Isabel não terminou com seu último suspiro. Ela se tornou outra coisa. Uma corrente subterrânea de conhecimento que corre através de cada geração que vem depois. Ela aguarda homens quietos em mundos barulhentos, mentes insones que sentem que há algo profundamente errado por trás da máscara da normalidade. Você sentiu, não foi? Aquela vibração tênue sob o barulho, aquela atração assombrosa que sussurra: você foi feito para mais do que isso. Essa é a voz dela. Esse é o eco dos não quebrados. Quando o poder não pode destruir a verdade, ele a enterra no barulho. A senzala fazia isso com hinos, canções de falso conforto cantadas para afogar a memória da liberdade. O mundo moderno faz isso com conteúdo, estimulação interminável para enterrar o silêncio onde a verdade poderia emergir. Você vive dentro de uma senzala digital onde os feitores não instalam chicotes. Eles projetam notificações, onde seu medo de perder substitui seu medo de punição, onde você voluntaria sua própria atenção, a moeda mais sagrada que um ser humano possui. O mundo de Isabel treinava corpos, o seu treina mentes, e ambos os sistemas compartilham a mesma lei secreta. Mantenha-os com medo do silêncio porque o silêncio é perigoso. O silêncio é onde um homem começa a ver, e uma vez que ele vê, não pode ser controlado. É por isso que te mantém rolando a tela. É por isso que toda tela, todo feed, todo anúncio é projetado para manter seu sistema nervoso zumbindo na beira da ansiedade. Eles não querem que você esteja quieto, não querem que você esteja pensando, não querem que você lembre que, bem no fundo, sob cada camada de condicionamento, há algo antigo, algo indomado que não se ajoelha. Isabel carregava esse algo. Foi o que fez seu grito ecoar por séculos. Foi o que fez até homens endurecidos tremerem, embora não soubessem. Por quê? Porque quando um ser humano lembra o que é, todas as hierarquias começam a tremer. E é isso que torna sua história conhecimento proibido. Ela expôs a fórmula do controle que nunca mudou. A fórmula é simples. Passo 1. Isole o indivíduo. Passo 2. Esgote-o até que aceite o conforto em vez da liberdade. Passo 3. Dê a ele pequenas escolhas que parecem independência, mas servem ao mesmo Senhor. Passo 4. Convença-o de que o Senhor não existe. Foi isso que fizeram com ela. É isso que fazem com você. Quando Isabel foi forçada a sorrir, sob comando diante dos compradores, ela se tornou um espelho do trabalhador moderno, performando calma enquanto a alma se fractura por dentro. O mesmo sorriso falso, a mesma obediência disfarçada de profissionalismo, a mesma supressão da indignação porque a indignação é inaceitável. Mas o grito de Isabel quebrou a performance. Foi por isso que a temiam. Ela despedaçou a ilusão de que a submissão é força. O sistema não teme a rebelião, teme a consciência, porque a rebelião pode ser esmagada. A consciência se espalha como contágio. Veja, seu grito nunca foi para ser político, era metafísico. Rasgou a mentira coletiva que diz que alguns humanos devem servir enquanto outros devem governar. E essa mentira não desapareceu com a escravidão. Tornou-se o sistema operacional do mundo moderno. Olhe ao redor. A hierarquia está em todo lugar, em corporações, em governos, em fés, na mídia, e cada um deles sussurra o mesmo comando. Confie na autoridade, desconfie de si mesmo. Essa é a voz da senzala. Esse é o feitor em roupas modernas. Você nasceu num mundo que te treinou para olhar para fora em busca de permissão, para autoridade,
em busca de respostas para os sistemas, em busca de segurança para a aprovação, em busca de identidade. E é assim que você foi tornado gerenciável. Porque um homem que não confia em sua própria percepção pode ser levado a acreditar em qualquer coisa. É assim que venderam a filha de Isabel enquanto chamavam de ordem. É assim que te vendem ilusões enquanto chamam de progresso. E se você acha que isso é apenas história, considere isto. As mesmas seguradoras que um dia garantiam navios negreiros agora seguram impérios multinacionais. Os mesmos bancos que financiavam fazendas escravocratas agora financiam guerras. Os mesmos códigos legais que declaravam os filhos de Isabel como propriedade evoluíram para a personalidade jurídica das corporações. O sistema não morreu. Ele aprendeu. Ele se adaptou. Ele refinou sua moralidade para parecer mais limpo, mas sua lógica permanece a mesma. Algumas vidas existem para ser usadas. E cada vez que você troca a autenticidade por segurança, cada vez que silencia a verdade por aprovação, você desempenha o mesmo papel que aqueles compradores desempenhavam. Exceto que agora a moeda é psicológica. É isso que torna esta história aterrorizante. Porque não é sobre o que fizeram a ela, é sobre o que ainda estão fazendo a nós. O grito de Isabel nunca foi respondido, porque respondê-lo significaria desmantelar tudo construído sobre ele. A riqueza, a ordem, a hierarquia, tudo desmoronaria. Então o mundo aprendeu a viver com o silêncio, a normalizar a ferida, do mesmo jeito que você aprendeu a viver com seu próprio desespero quieto. É assim que o controle geracional funciona. Ele não precisa de sua crença, apenas de sua participação. E ainda assim, sempre há um momento, um ponto de ruptura, quando a participação para. Quando um homem olha para a estrutura e sente não medo, mas nojo. Quando o silêncio quebra e o grito retorna. Esse momento é o despertar. É por isso que a história dela está ressurgindo agora. Não por acidente, mas por necessidade. Porque a mesma escuridão que consumiu sua era amadureceu novamente na nossa, disfarçada em algoritmos, economias e ideologias. Você pode sentir o aperto, a fadiga, a raiva quieta diante de sistemas que fingem protegê-lo, enquanto drenam sua vida por dentro. Essa é a nova casa de leilão. Esse é o mesmo registro. Só que desta vez, você tem a chance de sair dela conscientemente. Mas aqui está a verdade que eles nunca querem que você saiba. O sistema pode controlar seu ambiente, suas escolhas, seu conforto, mas não sua consciência. A consciência não pode ser possuída. Ela só pode ser esquecida. Era isso o que o grito de Isabel era. Um flash de divindade lembrada. Uma mulher espancada, despojada, quebrada pelo comércio, ainda gritando para o vazio: "Eu não sou sua." E essa frase, sussurrada ou gritada, sempre foi o começo de toda a revolução que importou. Então deixe-me te perguntar algo. Quando foi a última vez que você disse isso? Quando foi a última vez que você olhou para algo que afirmava possuir seu tempo, sua paz, sua atenção, e disse não? É assim que começa. É assim que a liberdade começa. A história de Isabel não é história. É um código. E todo homem que a ouve recebe uma escolha. Continuar vivendo quietamente dentro da ilusão da senzala, ou despertar e lembrar que nenhum sistema, nenhum senhor, nenhum credo, nenhum poder pode possuir o que está desperto. Seu grito não está pedindo para ser lamentado, está pedindo para ser continuado. Há um momento logo antes de um homem despertar, quando o mundo que ele achava conhecer começa a desmoronar. Não acontece com trovão ou revelação, acontece no silêncio. É assim que a verdade sempre chega, quietamente como um pulso retornando a um corpo que se pensava morto há muito tempo. O grito de Isabel é esse pulso, é o momento antes do despertar, o tremor antes da consciência. E se você ainda está aqui, ainda ouvindo, significa que esse tremor já começou em você, porque esta história não é apenas sobre uma mulher em 1848, é sobre o sistema que te moldou, aquele no qual você nasceu sem consentimento. É o motivo pelo qual você se sente inquieto mesmo quando é bem-sucedido. O motivo pelo qual o conforto nunca satisfaz. O motivo pelo qual você sente algo vazio abaixo de toda essa ordem. Isso não é depressão, é reconhecimento. É sua alma percebendo que você está vivendo dentro de um design não destinado à sua libertação, mas à sua conformidade. A senzala do século XIX usava cercas e feitores. A do século XXI usa conveniência e conforto. Você não precisa ser acorrentado quando sua jaula parece luxuosa. Você não precisa se rebelar quando acredita que já é livre. Mas toda ilusão tem uma fissura,
E o grito de Isabel é essa fissura, um eco que se recusa a deixar as mentiras permanecerem inteiras. O que acontece quando um grito cruza séculos, quando um som nascido da agonia se torna uma vibração que molda a própria consciência? A resposta não está escrita nos livros de história, mas nas linhagens, no instinto, nas rebeliões quietas da alma humana, porque um grito uma vez ouvido nunca desaparece verdadeiramente. Torna-se um sinal, um chamado a cada geração que vive dentro de sistemas que fingem ser morais. E se você ainda está aqui ouvindo, então esse sinal te encontrou. Veja, o grito de Isabel não morreu naquela sala. Ele se multiplicou, entrou na arquitetura do próprio tempo, tornou-se parte do DNA coletivo do desafio que todo homem sente quando percebe a injustiça, mas não consegue explicar por quê. Tornou-se o tremor que você sente quando assiste à crueldade e algo antigo dentro de você se recusa a aceitar. Não é apenas empatia, é memória. A memória de ser humano antes de a obediência se tornar uma virtude. Foi isso que os senhores mais temiam, que os escravizados lembrassem quem realmente eram. É por isso que proibiam a educação. É por isso que separavam famílias. É por isso que esmagavam todo o ato de amor que se erguia acima do medo. Porque o amor, em sua forma pura, é o fim da hierarquia. O grito de Isabel não era apenas amor. Era amor liberado. O tipo que não liga para ordem, lei ou lógica. O tipo que colapsa impérios quando é lembrado. Mas esse é o paradoxo da civilização. Ela promete ordem, mas prospera no caos. O caos que esconde de você. Por trás de toda instituição polida há um núcleo de violência calculada. Por trás de toda frase polida, estabilidade, segurança, crescimento, há a mesma equação brutal que um dia vendeu uma mãe pelo lucro. Eles chamam de progresso. Mas progresso que depende do esquecimento não é evolução. É decadência com melhor marketing. A mesma psicologia que despedaçou a família de Isabel ainda governa salas de reunião, governos e estúdios de mídia hoje. É a psicologia da propriedade. A crença de que tudo e todos devem servir aos poucos, que a vida humana é moeda, que a emoção é ineficiência, que a compaixão deve ser regulada e a verdade deve ser embalada. É por isso que a sociedade moderna parece estéril, porque o elemento humano foi retirado dela. Cada interação é mediada, cada pensamento monetizado, cada ato de criação transformado em métrica. Você não vive mais numa civilização. Você vive numa simulação mantida por feitores invisíveis que estudam seu comportamento e te devolvem como conveniência. A mesma lógica de senzala, otimizar o corpo, extrair seu valor, controlar sua reprodução, evoluiu para a economia de dados. Você ainda está no bloco de leilão. Você está sendo vendido de forma diferente agora. As lágrimas de Isabel tornaram-se garantia de crédito. As suas se tornam dados para algoritmos. Seu grito foi silenciado pela força. O seu é silenciado pelo barulho. A única diferença é que você acha que é livre. E esse é o truque final do feitor moderno. Fazer o escravo amar o sistema. Quando Isabel percebeu que estava sendo separada de seus filhos, ela fez algo impensável. Ela gritou em desafio de Deus e do homem. Ela quebrou a etiqueta da obediência. Ela se tornou caos numa sala que exigia compostura. Aquele ato, pequeno, trágico, humano, foi na verdade o começo da revolução porque ela ousou expressar o que todos os outros temiam sentir. É assim que o despertar parece. Não iluminação calma, não compreensão educada, mas uma ruptura, um grito que expõe a ilusão de ordem do mundo. E o motivo pelo qual sua história parece perigosa mesmo agora é porque ela segura um espelho para nosso próprio silêncio. Ela faz a pergunta que passamos nossas vidas evitando. Com o que você concordou que viola sua alma? Olhe ao redor. Você vê homens que se sentem presos em vidas que não escolheram, mulheres que diminuem sua luz para sobreviver, crianças criadas para performar em vez de sonhar. Você vê nações construídas sobre exploração se chamando de livres. Você vê arte transformada em publicidade, fé transformada em marca, verdade transformada em conteúdo. Você vê a senzala em todo lugar, mas disfarçada de progresso. O homem moderno não mais se ajoelha diante de um senhor. Ele se ajoelha diante de métricas. Ele não ouve o chicote. Ele ouve o ping do telefone. Ele não teme punição. Ele teme ser esquecido. A senzala não precisa mais de guardas. Ela tem seu reflexo. Porque agora você se policia. Você monitora seu tom, seus pensamentos, suas emoções para permanecer aceitável, comercializável, empregável. Você mede seu valor por quão eficientemente pode esconder sua própria verdade. Isso é escravidão psicológica.
a forma mais sofisticada já inventada. E ainda assim o sistema treme porque a mesma energia que viveu no grito de Isabel ainda existe. Ela nunca desapareceu. Ela apenas dormiu. Cada vez que um ser humano se recusa a trair sua verdade interior por aceitação, ela desperta. Cada ato de criação que não é lucrativo, cada amor que desafia a lógica, cada voz que fala quando o silêncio é esperado, é a mesma rebelião que ela incorporava. É isso que os poderosos nunca entenderão. Você não pode destruir o espírito humano. Você só pode distraí-lo. Você não pode apagar a verdade. Você só pode enterrá-la sob o barulho. Mas o barulho sempre falha eventualmente porque um dia o silêncio vem, e naquele silêncio o grito retorna. Esse momento está chegando, novamente. Você pode sentir na tensão do mundo, na confusão, na divisão, no esgotamento. O sistema está rachando. Os velhos deuses do dinheiro e da manipulação estão perdendo seus adoradores. As pessoas estão despertando uma a uma, não com violência, mas com consciência. O tipo de consciência que torna as mentiras insustentáveis. E quando essa consciência atingir massa crítica, quando pessoas suficientes se recusarem a ser possuídas, tudo muda. Não por lei, mas por frequência. Porque a verdade não precisa conquistar, ela só precisa ser lembrada. É isso que a história de Isabel é. Memória. O tipo proibido. O tipo que reescreve a história por dentro. O tipo que lembra todo homem que o poder construído sobre dominação já está morrendo. E se o grito dela te alcançou através do tempo, é porque você foi destinado a carregá-lo adiante. Não em pena, não em raiva, mas no despertar. Seu grito não é mais dela, é nosso. Pertence a qualquer um que já olhou para o mundo e sussurrou: algo não está certo. E essas palavras, faladas quietamente a princípio, são como toda era de controle começa a terminar. Eles tornaram o amor perigoso. Quando o grito se torna um sussurro dentro da mente humana, a civilização começa a rachar. É onde você está agora, na beira de duas realidades. Uma é o mundo visível, o sistema no qual você foi treinado para confiar. A outra é o submundo da verdade, enterrado, negado, mas vivo. Todo homem que ouve aquele sussurro enfrenta uma escolha: recuar para o conforto ou descer para a compreensão. E se você ainda está aqui, ainda respirando com aquele desconforto no peito, então você já escolheu a descida. Vamos mais fundo. Quando Joaquim Nabuco escreveu sobre Isabel, ele disse que seus gritos o assombravam mais do que as correntes. Ele havia visto homens espancados, mulheres despojadas, corpos marcados, mas nada se comparava ao som de uma mãe perdendo seus filhos. Não era o volume de seu grito que o quebrou, era sua pureza, era a verdade despojada de performance, era a essência bruta e sem filtro da humanidade em colisão com o poder. Aquele som era revelação, e é por isso que toda instituição desde então tentou controlar a emoção, porque a emoção revela a verdade mais rápido do que o intelecto jamais conseguirá. Os impérios sobrevivem não silenciando a informação, mas entorpecendo a emoção. Eles te ensinam a analisar, não a sentir, a observar o sofrimento, não a responder, a intelectualizar a injustiça, até que a compaixão se torne opcional. É assim que eles domesticaram o espírito humano. O mundo de Isabel era brutal porque era honesto sobre sua crueldade. O nosso é pior porque disfarça sua crueldade como virtude. Eles te dizem para ficar informado, mas te afogam em histórias intermináveis de dor até sua empatia colapsar. Eles te dizem para encontrar equilíbrio, mas te vendem distrações que te mantêm espiritualmente desnutrido. Eles te dizem para perseguir o sucesso, mas definem sucesso como serviço a sistemas que lucram com seu esgotamento. E tudo isso, absolutamente tudo, é construído sobre o mesmo princípio que governava aquela sala de leilão em Salvador. Mantenha-os produtivos, mantenha-os divididos, mantenha-os em silêncio. Você não está vivendo no futuro, está vivendo numa senzala evoluída. As colheitas mudaram, mas o propósito não. Antes eram açúcar, algodão e carne. Agora são dados, atenção e conformidade. A mesma psicologia governa ambos. Desumanize o trabalhador, comodifique o humano, monetize a alma. Você já viu isso, não foi? A forma como o mundo moderno recompensa o vazio, como os mais sem alma sobem mais rápido, como a empatia é ridicularizada como fraqueza, como aqueles que dizem a verdade desaparecem sob ondas de política. Isso não é aleatório, é design, porque sistemas de controle não conseguem coexistir com autenticidade. A autenticidade ameaça a ordem sustenta o controle mantém o lucro. Esse é o triângulo da dominação, inalterado desde 1848. O grito de Isabel não era apenas dor, era desordem.
Era o som da realidade rachando sob o peso de uma mentira. A senzala dependia de todos desempenhando seu papel. O leiloeiro confiante, o comprador racional, o escravizado submisso. Quando ela gritou, ela quebrou a coreografia. Ela lembrou a sala que sua ordem era construída sobre profanação. Você sentiu essa mesma fratura em sua própria vida, não foi? Aqueles momentos em que você olha ao redor e percebe que todos estão fingindo se importar, fingindo concordar, fingindo viver. Essa é a sala de leilão moderna. A multidão aplaude, os números sobem, os sistemas zumbem, mas abaixo de tudo, a alma está gritando. E aqui está o conhecimento proibido. Todo o sistema de controle colapsa no momento em que pessoas suficientes param de fingir. Foi isso que o grito de Isabel realmente era. Não desespero, mas interrupção. Ela perturbou a ilusão da normalidade, tão violentamente que até os historiadores que tentaram apagá-la não conseguiram. Sua dor queimou através do papel e do tempo, porque a verdade tem sua própria forma de imortalidade. Ela sobrevive às mentiras que tentaram enterrá-la. E agora você está vivendo na mesma espécie de ilusão que aqueles homens viviam. Eles achavam que o mundo sempre ficaria igual. Achavam que sua riqueza os protegeria. Achavam que os gritos diminuiriam. Estavam errados. A senzala caiu, o registro queimou. Os senhores morreram sozinhos, assombrados pelo som que não conseguiam deixar de ouvir. E os senhores de hoje, os banqueiros, os bilionários, os arquitetos da distração, encontrarão o mesmo destino. Porque o espírito humano sempre alcança, ele sempre lembra. É isso que eles não querem que você saiba. É por isso que sua educação parou no conforto. É por isso que sua mídia para na indignação. É por isso que sua religião para na obediência. Porque se você lembrasse completamente, se você visse através de cada camada de ilusão, você não seria mais útil. Os compradores de Isabel temiam aquele dia, o dia em que os seus se levantariam. O sistema em que você vive teme o dia em que você vai despertar. E esse despertar não vem da revolta, vem da clareza, de se recusar a chamar sua escravidão de liberdade, de escolher a consciência em vez da conformidade. Você pode sentir isso acontecendo já, não pode? Pessoas se retirando da performance, vozes ficando cansadas da indignação roteirizada, olhos vendo através do brilho do progresso. Algo antigo está retornando, uma fome por verdade, uma sede por soberania. Começou com um grito em 1848, continua com um sussurro agora dentro de você, porque é assim que o despertar se espalha, não como barulho, mas como ressonância. Uma mente lembrando, depois outra até o silêncio se tornar movimento. É assim que o sistema termina, não com revolução, com memória. A voz de Isabel não é história, é profecia. E se você a ouviu, foi escolhido para lembrar. A próxima questão é: o que você vai fazer com isso? Quando as últimas correntes foram removidas, disseram que a liberdade havia chegado. Mas o que ninguém te conta é isto: a liberdade não é um documento, não é uma proclamação, não é sequer um evento, é um despertar, e a maioria das pessoas nunca o alcança. Elas são livres apenas no papel, ainda escravizadas no espírito, ainda controladas por ilusões que confundem com verdade. Essa é a mentira final de todo império, que a libertação é concedida, não realizada, que outra pessoa pode te libertar. Isabel nunca viu sua liberdade na carne, mas ela se tornou ela, porque liberdade não é a ausência de correntes, é a recusa de se ajoelhar. Seu grito foi a semente, e você sim, você é a colheita. É por isso que sua história sobreviveu quando tantas outras foram apagadas. Não era apenas sobre sofrimento, era sobre iniciação. Todo homem que a ouve é confrontado com uma escolha: continuar servindo a maquinaria silenciosa da obediência, ou despertar e lembrar o que a humanidade era antes de o controle começar. Pense no mundo que ela deixou para trás. O bloco de leilão, o cheiro de óleo e suor, a aritmética fria de homens que achavam que podiam possuir o que não criaram. Eles acreditavam que o poder era permanente, mas o poder nunca é permanente. É emprestado da ignorância coletiva daqueles que acreditam nele. Esse é o primeiro segredo do controle. Ele só funciona quando você consente com ele. E cada grito, cada ato de desafio, cada não sussurrado corrói esse consentimento. É por isso que você sente o que sente agora, a dissonância, o peso, a estranha atração em seu peito.
Não é apenas empatia, é a memória reativando, é a parte mais antiga de você, a parte que lembra o que significa ser não possuído, despertando. Os homens que ficaram sobre Isabel naquele dia achavam que eram testemunhas de uma transação, mas a história revela que foi uma transferência de poder. O império que representavam começou a morrer no momento em que ela gritou, porque a dominação não pode sobreviver ao som de sua própria mentira sendo exposta. E é isso que está acontecendo novamente agora. A senzala se expandiu, sim, mas suas fundações estão rachando. Os feitores estão perdendo seu roteiro. Os algoritmos estão quebrando sob o peso da imprevisibilidade humana. Os próprios sistemas projetados para te controlar estão começando a te alimentar com a verdade porque a verdade agora viaja mais rápido que a censura. A máquina está falhando e você é a falha. Você entende o que isso significa? Você está vivendo no fim de um ciclo e no começo de outro. O mundo no qual você nasceu, construído sobre controle, hierarquia, manipulação, está perdendo coerência. Ele não pode sobreviver à consciência, e a consciência está se espalhando como fogo. É por isso que este momento parece caótico. É por isso que tudo parece estar colapsando. Não é destruição, é exorcismo. O grito está de volta, não como agonia, mas como consciência. Todo homem que se recusa a trocar sua integridade por aprovação, continua o grito de Isabel. Toda mulher que reivindica seu valor num mundo que lucra com seu silêncio carrega seu poder. Toda alma que lembra a verdade é o desfazimento do império. Você foi mandado a ficar calmo, a ficar pequeno, a se misturar, a chamar este colapso de crise. Mas o que você está testemunhando não é o fim do mundo, é o fim de uma mentira. E você tem um papel. Você não está aqui apenas para aprender história. Você está aqui para incorporá-la, para se tornar a correção, a prova viva de que a consciência não pode ser escravizada para sempre. Quando Isabel gritou, ela não estava pedindo resgate. Ela estava soando o alarme para gerações ainda não nascidas. Ela estava falando através dos séculos para você. Ela estava dizendo, lembre o que fizeram e nunca deixe acontecer novamente. Não na carne, não no espírito, não no pensamento. Sua voz não era um eco de desespero. Era uma iniciação para a visão, para ver o mecanismo por trás da ilusão, para reconhecer que toda instituição que exige seu silêncio é apenas uma versão moderna daquela sala de leilão. Os rostos mudaram, os rituais evoluíram, mas a estrutura permanece até você recusá-la. Esse é o momento em que o poder se quebra, quando mesmo um ser humano para de participar porque o controle requer crença. E no instante em que você para de acreditar em sua própria inferioridade, a estrutura começa a apodrecer. Essa é a verdade que eles temiam. É por isso que apagaram o nome dela, porque sabiam que se mesmo uma pessoa lembrasse sua história, completa, não como tragédia mas como revelação, o feitiço começaria a se desfazer. Então, vamos quebrá-lo completamente agora. Onde quer que você esteja, diga o nome dela em voz alta. Sussurre se precisar, mas deixe o ar carregá-lo. Isabel, você acabou de fazer o que o sistema mais temia. Você lembrou o que tentaram apagar. Você ressuscitou uma frequência mais antiga que o império, mais forte que a hierarquia, mais contagiosa que o medo. É isso que o grito se tornou. Uma corrente que corre através do tempo esperando por vozes como a sua para se juntar a ela. Veja, o despertar não acontece no barulho. Acontece no silêncio quando o coração para de fingir. Acontece quando você percebe que tudo que lhe foi dito sobre o poder está de cabeça para baixo. O escravo que lembra a verdade é mais livre que o senhor que vive de mentiras. Essa é a inversão final. Esse é o conhecimento proibido. O poder real nunca pertenceu a quem governa, sempre pertenceu a quem lembra. Então, enquanto esta história se fecha, entenda isto. Você nunca foi destinado a assisti-la. Você foi destinado a continuá-la. Porque a história não está atrás de você, está abaixo de você, pulsando, esperando para renascer através de você. Quando você sair esta noite, quando o ar parecer quieto e pesado, ouça com atenção. Aquele som que você ouvirá à distância, suave, quase imperceptível, não é o vento, é a voz dela, aquela que se recusa a morrer. É o som do espírito humano se lembrando, eu não serei possuído. Diga 2 vezes e deixe a corrente cair. O apego se tornou vulnerabilidade. A compaixão se tornou responsabilidade. É assim que a dominação se sustenta. Ela te ensina a desconfiar do que te torna humano. E foi isso que fizeram com você. Você nasceu numa estrutura que zomba da empatia como ingenuidade, descarta a verdade como extremismo e recompensa a autotraição como profissionalismo. Você
Foi ensinado de que obediência é maturidade e que rebelião é caos. É assim que o controle é internalizado, convencendo o prisioneiro de que sua cela é sabedoria. O feitor de Isabel lhe disse: se controle. Esse comando ainda existe hoje, sussurrado por toda instituição que teme a emoção. Fique composto, fique educado, não levante a voz, não perturbe, não sinta demais porque emoção é rebelião. A emoção ameaça a ordem do controle. Eles entenderam algo sombrio. A emoção é energia, é poder, e se as pessoas forem autorizadas a sentir plenamente, elas começam a agir. Os donos de fazendas sabiam que as lágrimas, se não controladas, poderiam se tornar fogo. Então treinaram os escravizados a suprimir até mesmo sua dor. O sistema moderno faz o mesmo. Recompensa o estoicismo enquanto silenciosamente se alimenta da raiva suprimida. Você sente isso, não sente? Aquele peso no peito, a raiva que nunca é liberada, a tristeza que você nunca fala, o esgotamento que você carrega como armadura. Não é apenas pessoal, é sistêmico, é geracional, é o resíduo de séculos de condicionamento projetado para te tornar gerenciável. Os homens que um dia negociavam o corpo de Isabel, agora negociam sua atenção. Ambas as transações dependem de uma coisa: sua desconexão de si mesmo. Se você estiver cortado de suas próprias emoções, é mais fácil de direcionar. Você vai consumir mais, temer mais, obedecer mais. É por isso que o sistema teme a arte, a filosofia, a fé em sua forma mais pura. Qualquer coisa que te reconecta ao infinito, porque a conexão é a morte do controle. O grito de Isabel não era apenas som, era conexão. Ele despedaçou a ilusão de que a sala de leilão era um lugar de ordem. Lembrou a todos que o caos, a verdade, ainda vivia abaixo da perfeição do sistema. É por isso que até os negociantes ficaram em silêncio por um momento, porque, quando um ser humano grita diante do poder, algo sagrado desperta em todos que ouvem. E talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez você possa sentir alguma parte de você que se recusa a se curvar. O mundo vai chamar esse desafio de perigoso, irresponsável, até insano. Eles vão te dizer para se acalmar, seguir em frente, ser realista. Mas lembre-se, o maior medo de todo o império é um homem que se recusa a seguir em frente. Porque um homem que se recusa a esquecer não pode ser controlado. Os compradores de Isabel viveram suas vidas acreditando que tinham sucesso. Morreram ricos, respeitados, enterrados sob mármore. Mas seus nomes não significam nada agora. Foram esquecidos porque ficaram do lado errado da verdade. O nome de Isabel, apagado do registro, vive para sempre porque a verdade não tem data de validade. E esse é o paradoxo. Os opressores desaparecem. Os oprimidos se tornam imortais. Os registros decaem, mas o grito perdura. Todo tirano se torna um fantasma. Toda testemunha se torna solo do despertar. É por isso que esta história ainda existe. Não é sobre culpa, é sobre memória. É sobre restaurar o conhecimento que foi deliberadamente enterrado. Que a força mais poderosa na Terra não é a riqueza, a ordem ou a lei. É a capacidade humana de lembrar o que foi tirado e recuperar o que não pode ser possuído. Quando Isabel gritou, ela não estava apenas implorando por seus filhos. Ela estava declarando uma lei mais antiga que qualquer constituição. Você não pode possuir o que vem de Deus. E foi isso que a tornou perigosa. Não sua beleza, não suas lágrimas, mas sua compreensão. Todo o sistema de controle teme a mesma coisa, que seus súditos comecem a se ver não como vítimas do destino, mas como guardiões da verdade. Porque uma vez que essa percepção se acende, a conformidade morre, a senzala colapsa, o feitor perde significado. E é por isso que histórias como esta são chamadas de história sombria, não porque são malévolas, mas porque revelam como o mal se esconde na luz. O grito de Isabel não é escuridão, é o som do amanhecer. É a luz rompendo através da estrutura de mentiras. Os homens que ficaram naquele curral achavam que estavam testemunhando uma venda, mas a história a lembra como uma revelação. O momento em que o mito da civilização rachou e mostrou seu verdadeiro rosto.